Meu nome é Fernando Sebastião Santos Filho, sou do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou falar um pouco sobre reprodução do pirarucu, uma atividade passada pela professora Jocirene de Albuquerque da Costa. Bom, as características gerais da espécie, reprodução na piscicultura, fatores ambientais que influenciam a reprodução do pirarucu, estratégias empregadas na reprodução, alimentação de reprodutores, captura de ovos, de larvas ou de alevinos, incubação na larvicultura e alevinagem em laboratório. Esses serão os pontos que irão ser abordados. Como características gerais da espécie, nós temos primeiro o nome popular, os nomes populares, que é pirarucu, também conhecido como arapanhama ou peixe pirosca. Nome científico, Arapanhama gigas. É um peixe que tem essa distribuição geográfica basicamente distribuída na bacia amazônica, mais especificamente na região, na parte setentrional da América do Sul. Ele habita águas rasas dos rios e lagos. É um peixe onívoro, alimentando de peixes, apesar de comer caramujos, camarões, cágados, cobras, anfíbios, caranguejos, cistos de areia, insetos. Quando jovem, ele se alimenta de plâncton, o que mais tarde são complementados com peixes. A época de sua reprodução ocorre entre dezembro e maio, em águas rasas, onde os adultos preparam um ninho no fundo arenoso. Cada fêmea deposita cerca de 180 mil ovos em diferentes ninhos. Suas larvas eclodem ao quinto dia e nadam próximas da cabeça do pai. Nessa época, ele apresenta uma cor escura, avermelhado, alaranjado, e durante esse período a proteção é garantida pela fêmea, que nada em volta do pai e dos filhotes. Aqui temos algumas curiosidades. O peixe pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Possui o corpo em forma cilíndrica e cabeça achatada e mandíbulas salientes. Pode medir até 2,10 m de comprimento e 112 kg. Pode viver mais de 18 anos. Bom, a reprodução na piscicultura e também no ambiente natural, ela segue alguns passos. E o primeiro passo é a disputa pelo território e pela dominância dele. Devido ao período de chuva, ocorre o aumento dos hormônios desses peixes e uma disputa pelo território é iniciada por aqueles adultos que estão aptos para se reproduzir. Após o processo de disputa, ocorre uma dança elaborada entre diversos peixes e de alguma forma é definido a formação do casal dominante, que é chamado de casal alfa. O número de casais que se forma depende da área disponível, ou seja, do espaço disponível para eles. Esses pares eles nadam juntos dentro de seus respectivos territórios, à procura de locais com características de solo firme e cerca de 1 metro de profundidade para a construção de seus ninhos e realização das desovas. A escavação do ninho, desova e incubação é mais uma etapa da reprodução. E é importante falar da qualidade da água, que é fundamental nessa etapa, para que possa ser garantida a qualidade e a sobrevivência dos ovos e larvas. A água ela deve ser limpa, com saturação de O2 em torno de 7,7 mg por litro. A população de peixe por viveiro deve ter de 2 a 3 peixes. O viveiro que tenha uma parte do solo firme, tem que ter um solo firme, para que os animais possam escavar seus ninhos. A boca masculina, durante a escavação dos ninhos, ela fica avermelhada e muitas vezes ferida devido à escavação. Às vezes, 2 ou 3 ninhos eles são escavados e mantidos limpos. Eles escolhem os melhor, que acham melhor para desovar. Tenham cuidado com a prole e cuidam até 2 meses na natureza, após o nascimento. E normalmente o período entre o início da escavação do ninho e o recebimento da primeira desova dura entre várias semanas. No entanto, em alguns casos ele pode ser menor e durar de 2 a 3 dias. Os ambientais que influenciam a reprodução do pirarucu são as condições físico-químicas da água. As condições físico-químicas da água em cativeiro foram comparadas com um pH de 5,5 a 8,1, ou seja, um pH mais ácido até um pH mais alcalino ou mais básico.
com dureza e alcalinidade em torno de 0 a 135 mg por litro, níveis de salinidade de 0 a 500 mg por litro e condutividade variável. A reprodução aconteceu em águas onde o oxigênio variou entre 1,4 a 8,5 mg por litro. Em geral, águas com concentrações elevadas e mais estáveis de oxigênio dissolvido, acima de 4 mg por litro, proporcionam uma maior produção de alevinos. A turbidez e transparência da água é essencial para a observação comportamental dos peixes e se a água está muito turva, ela prejudica a visão dos animais. O movimento da água ocasionado pelo alagamento do gelado da floresta amazônica pode ser um fator. A velocidade da correnteza é um estímulo reprodutivo para outras espécies, mas no caso do pirarucu ele procura águas mais calmas, por isso rios e lagos rasos, que não tem tanta correnteza. Choque térmico acontece quando cai a chuva em temperaturas menores e se misturam na superfície dos lagos e dos viveiros, que possuem temperaturas mais elevadas. Mas de qualquer outro fator, observou-se que as desovas são desencadeadas por esse fenômeno, de iniciar a chuva e ter esse choque térmico, que costumam ter águas de temperaturas mais baixas. Em geral, essas chuvas ocorrem no final da tarde, em dias quentes. A temperatura média de tanques nessas situações deve beirar 29 graus Celsius para ser capaz de desencadear o processo reprodutivo. As estratégias empregadas na reprodução em cativeiro é o tamanho dos viveiros, densidade de estocagem dos peixes, ninhos, divisores de viveiros, hormônios na reprodução e sexagem. Os viveiros apropriados para a formação de casais devem ter pelo menos 1.500 metros quadrados. Logo após a formação de casais, os peixes devem ser estocados em viveiros menores para facilitar a observação e coleta posterior dos ovos de alevinos. Os viveiros para a formação de casal devem trabalhar com grupos que contenham entre 3 e 8 animais. Os viveiros de desova devem abrigar 2 a 3 peixes adultos, no máximo estourando, mas depois que se é formado casal, só ficam 2. Em resumo, altas densidades populacionais inibem a reprodução. Casais formados naturalmente a partir de grupos de peixes são mais produtivos do que aqueles que foram formados pela seleção humana. Ninhos. Supõe-se que durante a escavação o macho precisa de um indicador de que o fundo do ninho seja realmente firme. Muitas vezes, diversos ninhos são escavados um lado do outro, como vimos anteriormente, e ele escolhe o melhor. Foi testado um modelo para viveiros, onde eles utilizaram armações de madeira de 3,3 a 3 metros, de 3 metros a 3 metros, revestidas de uma lona plástica enchidas com terra e areia. E foi bem sucedida, eles conseguiram que os peixes desovassem até 5 vezes nessas estruturas. Divisores de viveiros de cercas de madeira ou até mesmo de alvenaria têm o objetivo de melhorar a eficiência reprodutiva de um tanque, ou seja, se eu tenho um tanque muito grande eu tenho como acondicionar 2 a 3 casais nesse tanque, eu faço essas divisórias para poder facilitar o meu manejo e também aumentar a minha eficiência produtiva. Hormônios na reprodução. A reprodução induzida para os pirarucus é inviável, pois são peixes de desovas parceladas. Esse método é compatível apenas para espécies de desovas totais e pode atrapalhar o desenvolvimento dos óvulos de pirarucu que ainda não estão aptos para a desova. Ou seja, e seria difícil utilizar o método de extrusão, pois é um peixe de porte grande e se estressaria muito, diminuindo a quantidade de ovos, pois teria que ficar espremendo o abdômen do animal para poder retirar os ovos, e isso estressaria muito o animal. Sexagem. Bom, para os adultos já acasalados, eles mostram uma coloração avermelhada ou alaranjada. Os não acasalados são de difícil identificação, pois não demonstram estruturas externas visíveis. Além da coloração, dá para identificar através da análise de hormônios, canulação, laparoscopia, teste de DNA e ultrassom a questão do sexo.
Alimentação de reprodutores. Os pirarucus em cativeiros eles aprendem rapidamente a esperar a comida quando tratados ou quando são colocadas sempre no mesmo local. Essa alimentação, essa dieta é basicamente através de peixes forrageiros, ração comercial e ração mista. A ração mista é a junção da ração comercial com o peixe moído. Captura de ovos e larvas de alevino. A captura de ovos é uma atividade de risco, pois os peixes são peixes muito fortes e pode ferir ou matar uma pessoa. Então tem que se tomar muito cuidado no momento de captura dos ovos no viveiro. Tomando as devidas precauções, os ovos são de fácil coleta, desde que não se ponha um risco de se levar uma pancada do pirarucu. Como é feito essa remoção, essa captura? Os ovos eles ficam assentados como uma massa no fundo do ninho e podem ser removidos com a mão e colocados imediatamente dentro de um saco, numa bacia, e são transportados para a incubadora. Essa incubadora, ou recipiente que vai alocar os ovos, eles devem conter o oxigênio dissolvido perto dos 7 ppm, para que não haja problema com a questão da eclosão. Isso aqui é um equipamento utilizado para a captura de alevinos de larvas em viveiros, que é o pulsar. A incubação, lavicultura e alevinagem em laboratório. Bom, as dimensões da incubadora são de 2 metros de comprimento, 40 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade. Os ovos eles são colocados em cestas, com o objetivo de mantê-los suspensos na coluna d'água. O movimento das pás agita suavemente e constantemente a massa de ovos, simulando o movimento efetuado pela fêmea ao chocar a ninhada. Os tanques eles podem ser recipientes de plástico, fibra de vidro, pedra, alvenaria, impermeabilizada e aço inox e outros. Esses tanques, esses recipientes, eles devem ser lisos e os tanques redondos eles devem ser equipados com a flange de 40 a 60 milímetros instalados no centro do tanque para a saída de água, que é o que nós temos aqui. A densidade de estocagem de alevinos pode ser até 10.000 larvas recém-nascidas para serem estocadas no tanque de 1.500 litros, ou seja, 6.500 alevinos por metro cúbico. O nível da água deve se manter entre 20 e 40 centímetros de profundidade. Após 10 dias de eclosão, as larvas já se transformaram em alevinos e se alimentam bem. Nessa fase, é reduzido pela metade o número de alevinos por metro cúbico e o nível da água ela sobe para 80 centímetros. Para peixes de 5 a 8 centímetros, as densidades podem ser respectivamente de 2.000 a 1.000 alevinos por metro cúbico. Na lavicultura, a qualidade da água, e principalmente a questão do oxigênio dissolvido nos primeiros dias é essencial. Então, nos primeiros dias de vida, deve ter de 5 a 7 miligramas de oxigênio dissolvido na água. A água deve ser transparente, deve ser limpa, livre de sólidos em suspensão. Após 15 dias, os alevinos não dependem mais de oxigênio dissolvido e tudo bem. E evitar correntes de águas muito fortes. A alimentação para os alevinos é zooplâncton, pode ser artêmia ou outro zooplâncton. As larvas começam a se alimentar o 5º dia após a eclosão, que é um dos fatores que marca a transição de larva para alevino. É importante examinar a composição das populações de zooplâncton dos viveiros para se ter conhecimento do que está sendo oferecido aos peixes. E fontes de plâncton ricas em venenos de copépodes não são apropriadas para alimentação, porque muitos desses copépodes são carnívoros e podem causar lesões nos peixes, nos alevinos. Quando atingem aproximadamente 7 centímetros, os peixes começam a procurar presas individuais, parando para olhar e aprender organismos da água. Essa idade, esse tamanho é ideal para se iniciar a introdução de ração. De 15 a 30 centímetros, os peixes podem ser alocados em viveiros. Essa foi a bibliografia utilizada. Obrigado.